Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eliane, Helena, Beth em Curitiba. Bom dia, seu Adão e a dona Juscelina em Monte Castelo. Bom dia, Simone, no Iracema. Bom dia, Jace, Gilmar. Bom dia, Valentina, lá em Umerê. Sejam todos bem-vindos, né? Bom dia, Takeshi. Mais uma manhã e hoje confesso para vocês que com esse friozinho tava bom de ficar na cama, né? Mas a vontade de estar na presença do Senhor Jesus, estar com vocês é maior na nossa vida, né? Tem que ser maior na nossa vida todos os dias a vontade de estar com Deus, né? Só um pouquinho. Obrigada. A vontade da gente estar na presença do Senhor Jesus, de orar, de buscar a Deus, ela tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. E o nosso texto para essa manhã, para nossa meditação, né? Enquanto o pessoal está entrando aí, bom dia, Fran, todo o pessoal da família da Fran, bom dia, Tati, bom dia, Oséias. Então o pessoal está entrando e o nosso texto é em Mateus 7, do 24 ao 29. Mateus 7, 24 e 29. Esse texto a gente falou muito durante esse mês de maio, onde falamos sobre família, né? E o texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, mas a sua casa não foi destruída, porque ela tinha sido edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos e a casa foi destruída, porque estava sobre a areia e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas por sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus, quando ele ensinava, ele não ensinava como somente uma pessoa que sabia e falava, mas ele falava e ensinava com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus, porque ele era o próprio Deus. E essa meditação hoje fala sobre ouvintes, né? Todos os dias nós ouvimos diálogos que contemplam histórias de vida e o lamento de dores daqueles que nos cercam. E para mim esse texto hoje falou bastante ao meu coração, porque essa semana eu como voluntária da Rede Papanduva de Combate ao Câncer, estamos fazendo uma ação nos bancos essa semana. Então todas as manhãs nós saímos, colocamos uma mesinha e estamos fazendo essa ação aqui na cidade. E nesses dias, e principalmente nas manhãs, né, porque mesmo com frio, as pessoas de mais idade, elas gostam de ir no banco na parte da manhã. E tenho ouvido muitas histórias de vida. Tenho escutado lamento de dores de muitas pessoas. Mas também ouvimos piadas, ouvimos alegria, ouvimos histórias alegres das pessoas. E o interessante, assim, é que me chama bastante atenção, que ontem chegou uma pessoa que é minha amiga, assim, aqui na cidade, e eu acho que ela foi professora de toda a cidade de Papanduva. Inclusive, assim, ela foi professora de pessoas bem mais velhas que ela, porque ela disse que naquele tempo as pessoas vinham, faziam a 5ª série e depois faziam um supletivo. Então, há muito tempo atrás, era antes de mim, gente. E assim, você ouvindo as pessoas chegarem, foi minha professora, fulana foi minha professora também. Eu fiquei olhando aquilo, né? Porque quais são as histórias de vida que você tem ouvido e o que isso tem feito de bom para você? Quando nós ouvimos alguma coisa assim, nós precisamos aprender. Quando nós ouvimos o lamento das pessoas, quando nós ouvimos a história de vida das pessoas,
nós precisamos aprender o porquê a pessoa sofre, o porquê a pessoa está passando por tudo aquilo, né? Ou o que aconteceu para essa pessoa estar onde ela está. A questão central aqui é o que está enchendo a nossa mente. Nós estamos ouvindo as pessoas, filtrando aquilo que as pessoas falam, ou nós estamos ouvindo as pessoas e deixando Deus de lado e não ouvindo a voz de Deus. Porque nesses dias onde assim você ouve tantas pessoas, você tem que parar e ouvir também a voz de Deus. E hoje o mundo, ele fala muito. E o que acontece? Muitas pessoas, né, que trabalham, eu não estou acostumada com esse ambiente de ouvir tantas pessoas ao mesmo dia. Então, o que acontece? Ontem eu fiquei meditando nessa palavra. Se a pessoa não está firmada realmente em Jesus, não construiu a sua casa sobre a rocha, muitas vezes, ao ouvir essa voz, esse lamento do mundo, se perde na sua caminhada cristã. Em um mundo de múltiplas vozes, mentiras são proferidas, porque vocês ficam ouvindo e assim as pessoas contam umas histórias que não podem ser verdadeiras, que não existe sentido nessas palavras. Discussões são geradas para nos levar ao engano. Quando ouvimos a voz do mundo e não a voz de Deus, quando a nossa construção da nossa casinha da fé não está firmada na rocha que é Jesus Cristo, a voz do mundo nos abala. Porque a palavra diz lá em João que o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida abundante. E quem veio para roubar, matar e destruir essa vida? O inimigo, o diabo. E ele quer roubar isso de nós todos os dias. E nós temos que tomar esse cuidado do que nós ouvimos durante o nosso dia, para que a nossa mente, que fica maquinando as coisas depois, não seja envolvida pela voz do mundo. Há ideias meticulosamente elaboradas para descaracterizar a nossa identidade como cristão. Como está a tua identidade em Cristo? Lembrando que a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Será que nós estamos sendo pequenos cristos? Será que nós estamos ouvindo as palavras do Senhor Jesus? Estamos as praticando? Estamos sendo prudentes como este homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Que pode vir a tempestade, ela pode até mover com a nossa casa, né? Aqui em Papanduva tem bastante vento, onde eu moro, bem no alto, parece que tem mais, a gente sente mais. E na minha casa não tem nada ao redor que possa tirar um pouco desse vento. Então, quando venta, as janelas, elas batem bastante, a gente tem que ficar calçando elas. Então, a casa ela pode abalar se ela está bem estruturada, mas ela não cai. E assim é na nossa vida cristã. O vento das vozes do mundo, às vezes nos abalam, mas jamais vai nos derrubar. Tanto barulho que a gente ouve, é difícil muitas vezes entender o que é verdade e o que é mentira. É difícil separar muitas vezes a voz do mundo da voz do Senhor. E é muito triste quando a gente ouve histórias assim de pessoas que ouviram a voz do mundo. A gente percebe que aquilo foi meticulosamente, como fala aqui no texto hoje, armado para enganar. A voz do Senhor é a verdade. O convite para nós nessa manhã é que nós possamos voltar os nossos ouvidos às palavras ditas pelo próprio Jesus. Voltar os nossos ouvidos à palavra dita pelo próprio Jesus. E às vezes é difícil, sabe? Às vezes é difícil porque você fica ouvindo, que às vezes talvez você nem vai mais na Bíblia procurar o que realmente interessa, o que realmente importa e o que realmente é verdadeiro para as nossas vidas.
Nas palavras de Jesus, nós podemos encontrar a verdade que tem nos faltado. São palavras que transformam o nosso coração, que dão sentido à nossa vida, que nos enche de esperança e de alegria. Olha que lindo isso, né? A palavra de Deus, a Bíblia, a verdade, elas são as palavras que transformam o nosso coração. Quando nós verdadeiramente ouvimos a voz de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Lá em Filipenses vai dizer assim, em Filipenses 2, o versículo 9 e 10 diz que pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus, que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quando o nome de Jesus é exaltado, quando o nome de Jesus é proferido, nós não precisamos ter sabedoria nenhuma, porque a sabedoria vem do Senhor Jesus, ao buscarmos na palavra de Deus. Esse nome é exaltado e vai dar sentido na nossa vida, sentido àquilo que nós fazemos, ela vai nos encher de esperança e alegria. Mesmo em momentos de turbulência, o nome de Jesus, a palavra de Jesus, a verdade do Senhor precisa permanecer na nossa vida. Precisamos sim estarmos firmados na rocha que é Jesus todos os dias. Não basta simplesmente ouvir, você precisa ler a Bíblia para você entender e encontrar essa verdade. Porque quando ouvimos, a pessoa pode falar qualquer coisa. Sabe aquele ditado que diz, quem conta um conto aumenta um ponto? Às vezes a pessoa está contando umas histórias e aquilo que eu disse. Essa semana eu tenho ouvido histórias assim que até fiquei meio duvidosa, né? Eu até dou risada com as pessoas lá, né? Mas isso é legal, porque são histórias. Mas a palavra de Deus, essa sim é a verdade para nossas vidas todos os dias. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Jesus em todo o tempo. A mensagem do Mestre continua sendo verdadeira. A Bíblia diz que Jesus, não é homem nem filho de homem, para que minta para nós. Então a palavra de Deus, ela é verdade nos nossos corações. É a palavra que transforma, que restaura, é a palavra que todos os dias faz com que a gente levante e venha buscar ao Senhor. Que as palavras de Jesus, elas possam encher os nossos corações de tal maneira que venham a transformar a nossa vida, que venham a transformar a nossa história, que venham a fazer com que nós venhamos a nos sentir numa esfera de amor tão grande, numa esfera de comunhão, numa esfera de compaixão, que a graça de Jesus, ela possa ser para nós todos os dias tão abundante, que em meio às tempestades, que em meio a tantas vozes do mundo, a nossa fé seja firmada realmente na rocha que é Jesus, e que nós possamos realmente ouvir a voz do Senhor, nos ensinando como Jesus falava quando ele ia na sinagoga, como ele falava naquele tempo, com autoridade de Deus e não como os escribas falavam. Ouça a voz do povo, ouça o lamento do povo que está precisando de Jesus, um povo que precisa estar voltando-se para Deus, mas ouça a voz de Deus. Busque orientação na palavra de Deus para tudo na tua vida. Às vezes nós queremos orientação só para alguma coisa que é maior e esquecemos de orientação nas pequenas coisas e por isso sofremos muitas vezes. Ouça Jesus. Não deixe se enganar pelas vozes do povo. Creia que Jesus pode transformar tudo na tua vida.
pode transformar a tua família, o teu trabalho, o teu casamento, pode transformar uma sociedade. Porque é por isso que nós oramos, porque é por isso que nos reunimos, porque nós cremos num Deus que fala aos nossos corações. Abra os seus ouvidos espirituais. Deixe Jesus renovar a sua mente todos os dias. Tudo que você for fazer, coloque Deus no centro. Fale como Moisés falou, que só ia se Jesus fosse com ele. Só faça as coisas quando realmente sentir do Senhor Jesus que isso é verdadeiro. Não ouça a voz do mundo, ouça a voz de Jesus. Vamos orar? Querido Jesus, nesta manhã, nos colocamos, Deus, nas tuas mãos, colocando a nossa vida, nossos trabalhos, Senhor, nossa família, enfim, tudo, Deus, nossos bens, nas tuas mãos. Pedindo perdão pelas nossas falhas, Deus, porque muitas vezes ouvimos ao mundo e não a Ti. Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz e ver com os Teus olhos aquilo que precisamos ver. Pai, que a nossa casa seja firmada sempre na Tua rocha, porque vão vir ventos, vão vir tempestades, mas não vamos cair. Pai, olha o coração de cada um nesta manhã. Olha o coração de cada um, olha a construção de cada um nesta manhã, Jesus. Não permita, Senhor, que ninguém que esteja aqui nesta manhã esteja com a sua casa construída sobre areia. Pode ser uma casa linda no momento, Senhor, mas quando esta casa cair, grande será a ruína. Faz, Deus, com que cada um possa sentir a Tua presença e construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Pois ali, Deus, pode vir tudo, todas as tempestades, todos os ventos, mas vai permanecer firme no Senhor. Que a nossa vida seja construída sempre nessa base que é Cristo. Pai, abençoa cada um nesta manhã, Deus. Cura corações, cura mente, Senhor Jesus. Cura corpos nesta manhã, para que possamos chegar no final do dia gratos, certos de que ouvimos a Tua voz e que cumprimos o propósito que Tu tens para cada um de nós. Pai, Tu ama cada um de uma maneira tão especial. E o Teu amor, Senhor, é um amor que restaura, resgata, como falamos ontem, que Tu buscou aquela ovelha e a curou, sem perguntar por que ela fugiu, sem perguntar por que ela fez essas coisas. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos sentir o Teu toque, possamos sentir o Teu bálsamo de cura nas nossas vidas e sermos transformados e curados por Ti. Que a Tua graça seja abundante em nossas vidas, que a Tua misericórdia seja por nós, que o Teu amor derramado naquela cruz, quando se entregou por cada um, Deus, possa ser a fonte da vida que vivemos hoje. Que as Tuas bênçãos sejam sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um nessa manhã. Que você sinta Jesus, que você ouça a voz de Jesus, para que amanhã nós possamos estar aqui novamente, firmes no propósito de buscarmos ao Senhor e sermos curadas por Ele. Que o Senhor abençoe cada um nesta manhã. Até amanhã, pessoal.